Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos para a parte 2 do vídeo que a gente trata dos cuidados que temos que ter com o detalhamento das armaduras longitudinais em vigas, tendo em vista aí aspectos relacionados à durabilidade da nossa estrutura, né? Então, uma vez que você determinou a área de aço da viga lá submetida à flexão simples, por exemplo, essa área, você vai ali escolher um diâmetro nominal para compor aquela área de aço e o número de barras que você vai adotar de maneira a compor aquela área de aço total ali. Ou seja, a área de aço total que você calculou vai ser igual ao número de barras vezes a área de aço de uma barra. Então, você vai, por exemplo, nessa situação que eu estou ilustrando, o engenheiro colocou 7 barras, né? 7 barras de algum diâmetro nominal que eu não sei qual na parte inferior da nossa viga. E aí eu tenho que deixar espaços adequados entre essas armaduras, de maneira que eu possa permitir que o concreto, durante a concretagem, ele passe por entre essas armaduras. O agregado graúdo, principalmente, né? Ele deve ter capacidade de passar por entre essas barras, ou seja, conferir ao concreto ali um bom adensamento. Então, para que a gente possa ver essas questões relativas ao espaçamento entre as armaduras, de maneira a conferir um adequado adensamento do concreto nessas regiões tracionadas da nossa viga, né, nessas regiões em que eu disponho as armaduras, vocês devem ir lá no item 18.3.2.2 da NBR 6118. Peço que vocês peguem a norma de vocês, deem uma pausa no vídeo e retornem. Bom, a norma, então, ela dispõe de espaçamentos mínimos horizontais entre barras e verticais entre barras. Percebam no slide anterior que eu tenho aqui ilustrado o espaçamento horizontal entre barras, aqui nessa figura chamada de AH, e o espaçamento vertical entre barras, que nessa figura aqui é chamado de AV. Então, o espaçamento horizontal, no mínimo, ele deve ser aqui o maior desses 3 valores que estão elencados aqui, ó. 20 milímetros ou 2 centímetros, né? O diâmetro da barra que você está utilizando, ou do feixe de barras, ou da luva. Do feixe e da luva a gente vê em tópicos específicos de concreto armado, a gente não vai tratar aqui em concreto 1. Então, a princípio, o espaçamento mínimo entre barras vai ser o maior dos 3 valores, 20 milímetros, o diâmetro da barra ou 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo. 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo. Por exemplo, se você estiver usando brita zero, o diâmetro máximo é de 9,5 milímetros. Então, se você fizer 1,2 vezes aí, eu acredito que você vai ficar com 12,5 milímetros. Então, pensando aqui, ó, desses 3 valores, 20 milímetros, o diâmetro da barra, ou 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado graúdo, geralmente o que prevalece é 20 milímetros, pensando naquelas barras convencionais, nas barras de CA50 até 16 milímetros, e pensando que a gente, na maioria dos casos das estruturas de concreto, nas estruturas usuais de concreto armado, a gente usa ou brita 0 ou brita 1, né? No caso de brita 1, o diâmetro máximo é 19, então você vai ter 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado, você vai ter um valor ali ligeiramente acima de 20 milímetros. Então, na direção horizontal, a gente usa o maior, né, desses 3 valores que eu apresentei aí. Com relação ao espaçamento vertical entre barras, o equacionamento é bem parecido, ou seja, eu vou utilizar o maior valor desses 3 casos que a norma expõe.
que é 20 milímetros, o diâmetro da barra, ou, nesse caso, meia vez o diâmetro máximo do agregado. Meia vez, né? 0,5. É sempre conveniente, então, quando vocês forem fazer o detalhamento das armaduras na seção transversal da viga de vocês, que vocês verifiquem quem são esses espaçamentos e se eles respeitam esses critérios, porque aí vocês vão estar garantindo que o seu elemento estrutural vai ter ali um adequado adensamento durante a concretagem. Caso contrário, você está ali dispondo um monte de armaduras que sequer permitem que o concreto possa passar e conferir ali uma aderência entre o concreto e o aço, e também fazer com que o concreto envolva essa armadura e proteja ela contra a corrosão, né, de maneira a criar aquela passivação. Quando a gente pensa em uma seção transversal isolada, é fácil verificar esses espaçamentos, né? Se eu pego a seção transversal de um elemento, eu sei exatamente o posicionamento de todas as barras, então eu consigo verificar o espaçamento entre elas e ver se respeita os critérios da norma. Mas aí tem caído cada vez mais em uso, aliás, tem aparecido cada vez mais em uso a questão do espaçamento entre barras quando você considera a interação entre os elementos estruturais. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ó. Vejam que nessa figura eu estou mostrando duas vigas, tem essa viga aqui e essa viga aqui. Pode ser que as armaduras dessa seção transversal respeitem o espaçamento horizontal mínimo, assim como essas aqui também. Mas na região de interferência entre essas duas vigas, na região de interferência entre essas duas vigas, há uma chance considerável que o espaçamento mínimo ali, ou seja, a janela que você deixa para que a brita possa passar e o concreto tenha um bom adensamento, vai ser reduzida. Né? Veja aqui que eu tenho armaduras nesse sentido e tenho armaduras nesse sentido. Então, o espaçamento entre as barras nessas regiões de cruzamento entre elementos estruturais, ele costuma ficar bem complicado. Então, nos softwares com tecnologia BIM, vocês conseguem perceber essas interferências e verificar se existe ali um problema de elevada concentração de armaduras em uma determinada região que possa dificultar o adensamento do concreto. Tudo bem? Ainda em relação ao detalhamento das armaduras tracionadas, a norma coloca a seguinte restrição com relação ao posicionamento do centroide das armaduras. Então, ó, a distância do centroide das armaduras tracionadas que você detalhou até a face da armadura mais tracionada, da armadura mais distante em relação à linha neutra, deve ser menor do que 10% da altura da viga. Por que a norma impõe um limite com relação à distância do centroide das armaduras até a face da armadura mais tracionada? Porque quando nós estamos fazendo ali o dimensionamento da flexão, nós consideramos que aquelas armaduras tracionadas, elas estão todas posicionadas em uma mesma camada distante de linha, né, da face inferior e da face superior comprimida. Ou seja, não importa se eu tenho 3 ou 4 camadas, quando eu vou fazer o cálculo, eu considero que todas elas estão posicionadas no centroide dessas armaduras. Mas se porventura você executar diversas camadas de armadura para compor a área de aço total que você tem no seu problema, então essas camadas vão aumentando de altura, né? A altura total vai aumentando, e aí a simplificação de que todas elas estão posicionadas em uma mesma camada não é mais válida. Então, para que eu possa admitir que todas as armaduras estão concentradas em uma única posição, ou seja, no centroide das armaduras, eu tenho que respeitar esse limite aqui de 10% da altura. Ou seja, se eu fizer o D', né, que é a distância do centroide das armaduras até a face inferior,
menos o comprimento das armaduras, menos o diâmetro do estribo, isso aqui tem que ser menor ou igual a 10% da altura da nossa viga. 10% da altura da nossa viga. Se eu não consigo respeitar isso, então eu não consigo admitir, eu não posso admitir, então, que as minhas armaduras estão concentradas em uma única camada. Tá bom? Eu agradeço por vocês terem acompanhado a nossa aula, né? Fiquem com Deus e tchau!